Olá, gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Você já deve ter sonhado com isso. Olha, meu nome é Marta, para quem não me conhece, muito prazer, seja bem-vindo, fica à vontade. Tem vários vídeos aí que vocês podem estar assistindo. E eu gostaria de hoje começar esse vídeo conversando um pouquinho com vocês, tá? Para quem já... Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem consciência de que quando a gente tem um vídeo e a gente assiste um vídeo, a gente comenta, a gente curte, compartilha, a gente se inscreve no canal. Bom, vamos lá. Por que tem que comentar? Por que tem que curtir? Por que tem que compartilhar? Por que tem que se inscrever no canal? Eu vou explicar o porquê. Quando você se inscreve no canal e assina o sininho, toda vez que tiver um conteúdo novo, vocês vão ser notificados. Aí, cabe a vocês ver se vocês vão querer assistir ou não. Os meus conteúdos são no máximo até 30 minutos. Por quê? Porque eu assino bastante canal, sabe? Eu sigo bastante canal. E é bem eclético, né? Eu tenho vários tipos de segmentos dos canais que eu sigo. E às vezes você fica ali 1 hora assistindo e é 1 hora que toma seu tempo. Mesmo sendo conteúdo legal, agradável. Então, esses de 1 hora, eu costumo assistir eles de domingo, quando eu não tenho quase nada para fazer. Aí no dia da semana, quando você tem muita coisa para fazer, não dá para você ficar parando para assistir. Então, os meus conteúdos, eu conto só os sonhos, faço alguns comentáriozinhos e finalizo. E por que é bom curtir? Quando você curte, né? Quando você vai lá, curtiu, você tá dizendo não para mim que você gostou, você tá falando pro YouTube, olha, eu gostei desse conteúdo. E aí ele vai te lançando até outros conteúdos semelhantes ao meu. Quando você comenta, pronto, aí o algoritmo entendeu que o conteúdo foi bom. E aí ele vai me dar um privilégio. O que ele vai fazer? Ele vai levar o meu conteúdo mais para frente, fazendo com que as pessoas assistam. Agora, se você compartilha, é melhor ainda. Aí o algoritmo vai entender que ele é bom e ele compensa ser trabalhado. Aí ele vai me levar para outros lugares, vai aumentar a minha popularidade, vai colocar eu perto de outros conteúdos que as pessoas estejam procurando e gostando, como eu expliquei para vocês ali. Então, é importante vocês curtir e compartilhar. Os meus seguidores são meus amigos, né, que eu tenho aqui. A maioria são todos meus amigos. Então, de alguma forma, eles falam, ai, Mai, eu assisti lá, gostei. Aí eu falo, gente, põe lá que você gostou. Põe lá. Põe aqui que você gostou. Porque vai me ajudar muito. Como todo mundo sabe, eu não posso mais trabalhar fora por conta de um problema de saúde que eu já tô tratando, ó, já fiz a cirurgia aqui dessa coluna, agora eu vou tratar a outra, e a médica não tá querendo fazer uma cirurgia porque tá meio delicada a situação. Então, eu vou usar o YouTube como a minha plataforma de trabalho. E aí, eu resolvi fazer de sonhos, por quê? Porque são coisas que eu tenho direto. Sonhos são as coisas que eu mais tenho. E alguns já aconteceram, que eu tive um sonho que falava sobre droner, que na época eu não sabia o que era faz muitos anos atrás. E saiu o droner. Então, eu sonhei aqui, ó, não tem muito tempo com ondas. Não, faz tempo, tem mais de 20 anos. Eu sonhei com ondas e eu sonhava direto com ondas. E aí aconteceu o primeiro tsunami na Indonésia. Inclusive, eu tinha comentado com uma pessoa que eu conheço, uma senhora amiga minha, e ela falou, Marta do céu, o seu sonho. Então, aconteceu. Então, são sonhos assim. Tem também a parte de relatos. O que é o relato? O relato é quando você já sonhou com alguma coisa e te marcou de alguma forma. E aquele sonho deixou você, assim, impactado.
Aí você me conta, que eu conto aqui. Aí eu passei o relato de um seguidor aqui. Como que eu faço para entrar em contato com você? Pode mandar mensagem aqui pelo YouTube, entre em contato comigo. E aqui no YouTube, se eu não me engano, eu vou deixar os links das minhas outras redes sociais, porque eu também faço um trabalhinho agora no Facebook e no Instagram. Eu tô fazendo isso porque, como eu falei, como eu não vou poder trabalhar, então eu quero trabalhar aqui nas redes sociais, que para mim vai ser mais fácil. Porque são só 30 minutinhos e aí eu posso sentar 30 minutinhos, aí daqui 30 minutinhos eu tenho que andar, aí depois eu tenho que sentar de novo, eu tenho que descansar a coluna e assim vai, né? Até que isso tudo se resolva. É assim, mas o problema é degenerativo, então eu vou ter que aprender a me adaptar com ele e para não perder os movimentos, eu tenho que ir inovando com fisioterapia, caminhada e essas coisas todas que agora não convém ficar falando. O que eu quero dizer aqui também é o seguinte: hoje eu vou contar para vocês, ele é um sonho sobre o lugar onde eu fui criada. Eu não sei se eu devo falar o nome do lugar, porque eu acho que vai ter muita polêmica. Mas eu vou falar. Vamos ver. Decorrer da narração do sonho, eu vou ver se eu falo. Foi um sonho que não foi uma vez só, tá? Não foi e, assim, é bem chocante mesmo. Para vocês entenderem o porquê desse sonho, eu vou contar um pouquinho de mim. Eu sou uma pessoa muito sensível, tá? Eu tenho TDAH. E o TDAH já deixa a gente sensível, né? Aí, fora isso, eu sou mais sensível ainda. E por muitos e muitos anos da minha vida, eu sempre me anulei. Mas eu tinha um mundinho especial meu, que é o mundinho que eu enxergo as coisas, eu via, e eu percebia que não adiantava falar, que ninguém ia me ouvir, então eu ficava quieta. Aí eu via todas as coisas, eu via as intenções das pessoas, eu via as pessoas mentindo para mim, eu via as pessoas me acusando, eu via as pessoas me maledicendo, eu via tudo, mas eu não falava nada. E então, agora não, agora eu falo. Agora eu já tô crescidinha, eu falo. Agora eu falo. Então, assim, resolvi fazer o canal, porque agora eu falo. E aí, o que aconteceu? Quando eu era criança, eu via muitas coisas, mas eu não contava nada para ninguém, eu ficava quieta. Mas eu via muitas coisas. Tanto via que, se vocês forem dar uma maratonada aí nos meus vídeos, vocês vão ver que os sonhos que eu tive não eram sonhos normais. Tá longe de ser um sonho comum. E assim como eu, tem milhares de pessoas. Não é só eu. Eu não estou só. E aí, eu não tinha como falar que eu sonhei essas coisas. É muito, como falar? É muito complicado. Mas eu sonhava. E através desse sonho, eu tive outros que também foram continuações. E eu vou falando para vocês, conforme vai passando o tempo, eu vou contando para vocês. Desse sonho, é como se eu tivesse feito um tour na cidade. Inclusive, eu tenho uma amiga que fala assim: Má, você só sonha com essa cidade? Por que você só sonha lá? E vira e mexe, você tá sonhando com essa cidade. É verdade, vira e mexe, eu tô sonhando com essa cidade. E essa cidade, ela tem uma parte paralela dela que é bem forte. Ela é bem forte. Ela tem um campo vibracional muito grande que envolve ela. E ali funciona assim: ou você dança conforme a regra, ou você cai fora.
É assim que funciona essa cidade. Parece que as pessoas que ficam lá, elas ficam dentro desse campo de gravidade e vibracional. Bom, eu vou contar para vocês esse primeiro sonho e depois eu dou uma continuidade com os outros e aí seja o que Deus quiser. Vamos lá. Eu morava aqui em São Paulo, né? E aí meu pai foi trabalhar nessa cidade e aí logo depois a gente foi para lá. Eu era muito pequena, eu tinha 3 para 4 anos e a gente foi morar num lugar que não tinha saída, a rua dava do lado de um pasto. Gente, como sempre, eu me arrumando. É porque eu vou falar a verdade. Eu não sou uma pessoa delicadinha. Não sou. Eu sou bem desajeitada. Então, não repare, pelo amor de Deus. E eu também tenho TDAH e eu tenho essa necessidade de ficar me movendo, arrumando, mexendo. Eu não paro. Bom, aí, gente, a gente foi morar nessa cidade. E a gente foi morar... A primeira casa que a gente morou nessa cidade parecia uma chácara. E era um lugar bem legal. Bem bonito. Marcou muita coisa lá. Eu acho que hoje vai dar um pouquinho mais de meia hora. Mas vamos lá. Então eu expliquei, né? Um lugar tinha muitas chácaras. Nesse lugar, o fundo da minha casa dava para mata, para montanha. Nessas montanhas tinha nascente. E detalhe, tem uma mansão lá perto. Ponto. Então, na frente da minha casa tinha um riozinho que separava para o outro lado da rua, e essa rua dava para a montanha, e a minha casa também dava. Então a gente não era um lugar que dava acesso para uma estrada. Agora tá dando. Agora dá, mas antigamente não dava. Hoje, naquele lugar que eu morei, tem escola, tem uma escola infantil. Aí vocês vão entender tudo quando eu terminar de contar os outros sonhos, tá? Vocês vão entender tudo. Bom, vamos lá. Vamos começar. Esse aqui vai ser o primeiro sonho de uma polêmica que eu tenho certeza que vai acabar formando. Mas, enfim, eu vou falar. Uma época atrás, eu me converti ao cristianismo e eu entrei para a Igreja Batista. E eu sempre tive sonhos, mas eu nunca levei em consideração. Por quê? Porque era meu mundinho, dentro do meu mundinho eu sonhava e ficava entre eu, Deus e o meu mundinho. E aí, esse sonho foi assim. Eu estava andando no bairro onde eu morava. Eu estava perto do fórum, pegando a marginal e seguindo em frente, sentido o bairro, não sentido o centro. Então, para quem conhece a cidade, vai entender o que eu tô falando. E eu estava indo sentido que hoje é uma rodoviária, mas na época não era. Tinha só a delegacia e o rio, né, que cortava ali, o riozinho, a marginal. Nessa marginal não tinha rio, mas tinha um rio lá na frente. E aí, já era um final de tarde, assim. Então, vamos lá. Aqui era a avenida que dava pro bairro, pra minha casa, e eu estava nessa daqui, uma que cortava ela. Aqui, na frente, era um lugar que tinha casas, e mais para cima a delegacia. E nessa avenida aqui, ó, que é assim, para lá era a minha casa, sentido bairro fechado, e aqui era sentido centro. Tinha uma subidinha não, uma subida. Tinha um posto de saúde aqui e subia. Então, quando você subia reto, você dava de frente para uma igreja católica e muito antiga, muito antiga. Ela é bem antiga mesmo.
No meu sonho, eu estava indo nessa avenida aqui, que corta a avenida principal do bairro até aonde centro, até essa igreja. E tava um finalzinho de tarde. E eu tinha que ir para cá. Só que eu tinha consciência de que eu morei ali, não que eu estava morando. Então eu tava indo e tinha um barzinho na esquina desse riozinho e a gente parava nesse barzinho para comprar doce quando que a gente era criança e ia pro prezinho, subindo essa rua aqui. Eu estudei na escola que tinha um prezinho, então eu subi esse aqui, dava para ir a pé. Quando eu tava indo, o tempo era final de tarde, o tempo ficou escuro. Mas ele não ficou escuro porque anoiteceu. Ele ficou escuro porque o mundo espiritual tomou conta daquele lugar. E eu estava no mundo espiritual, porém, eu não estava sozinha. Nunca tô sozinha. E aí, o meu acompanhante, ele estava do meu lado, ele me segurou um pouco, e aí eu senti que tinha alguma coisa errada. Parei, olhei. Aí quando eu comecei a olhar de verdade aquele lugar, eu me assustei. Porque não se tratava de um bairro. Se tratava de um lugar muito sinistro. Muitas. Era, era como se fosse um caminho de um portal. Dentro do mundo espiritual, o caminho de um portal. Dentro do mundo espiritual. Tava vindo um carro do sentido da casa onde eu morava, da chácara onde eu morava. Tava vindo daquele sentido. Eu vou descrever o carro. Vocês se lembram daqueles carros bem antigos? Logo a segunda série de carros, depois que foi inventado o carro, de gangster, sabe? Então ele tinha uma janela atrás e a parte do retrovisor na frente. E ele era arredondado na frente, bem comprido. E atrás ele era curto. Na frente, que esse carro estava passando, quem estava comigo pediu para eu esperar. E falou, fica quieta. Aí eu fiquei quieta. E o carro, conforme ele passava, ele começou a passar e eu comecei a ver ele como se ele estivesse indo câmera lenta. E aí eu comecei a observar o que tinha dentro dele. Não tinha ninguém dirigindo ele, mas atrás tinha um ser com uma roupa semelhante de monge com capuz. Esse carro foi subindo e entrou dentro, não abriu a porta da igreja, ele entrou dentro da igreja. Não que ele abriu a porta e ele entrou, não. É como se ele entrasse dentro, assim, a parede aqui, assim, tá vendo a porta da igreja? A igreja era aqui, então ele subiu e entrou dentro da igreja. Quando eu olhei a igreja, ela já não era mais uma igreja. Ela não era uma igreja comum, assim como a gente via ela no modo acordada. Ela não era. Ela tem uma porta azul e ela era branca. E ali eu senti o peso dessa igreja.
Eu sabia quem estava lá dentro, mas aí eu vou contar isso no outro sonho. Por quê? Porque nesse outro sonho, eu entrei dentro dessa igreja. Quando esse carro entrou dentro da igreja, eu levei um susto. Eu levei um susto muito grande. Aí, meu acompanhante falou: Marta, anda na luz, porque na luz eles não vão te achar. E aí eu fiquei em pânico. Eu fiquei em pânico porque eu sabia que aquele ser que estava ali dentro daquele carro não era um ser comum. Ele não era um ser... Ele era um ser de alta hierarquia. Ele não era bonzinho. Mas ele era responsável. Ele era responsável pela parte de crianças que param de respirar. Aí eu entrei na rua que levava para o lugar onde eu morava. Eu andava. E eu via todo aquele bairro que eu brinquei, que eu andei, que eu vivi. De uma forma muito pesada. E eu vi as pessoas que estavam ainda dentro de suas casas. E eu falava, meu Deus, todos eles são vítimas. Por que tá tudo parado? E aí eu cheguei, porque assim, quando você segue, aí aqui tem uma subida e aqui tem um outro bairro. Mas se você for por aqui e por aqui, você vai sair no mesmo lugar. Então você escolhe, ou você vai por cima ou você vai por baixo. E esse lugar, eu vou contar no outro sonho, porque é um lugar que eu entrei bem complicado. Bem complicado. E aí, eu vi, quando eu fui por cima, primeiro eu subi. Nesse sonho eu subi. Aí eu fui parar bem no final dessa rua, dessa subida, também tem um lugar, uma casa, uma chácara. E aí depois tem a descida que eu falei que vai acabar no mesmo lugar. Que quem vai por baixo se encontra nessa rua, se encontra nesse lugar que eu morava. Aí era a rua onde eu morava. Aí eu vi nas casas, nessa última casa que eu vi, tinha outra capela. Aí no outro sonho eu conto, porque é muito forte. E para eu contar eu tenho que estar bem preparada. E aí eu vi a capela, eu vi o que tinha dentro e voltei. Quando eu voltei, que eu fui para a rua da casa onde eu morava, aí o fundo da minha casa, que dava para mata e tinha umas pedras, tinha nascente mais para cima. Ali tinha um buraco negro muito grande, que você olhava para a mata assim, era aquele buraco negro. Foi aí que eu comecei a identificar alguns portais, quando eu olho para as matas. É o mesmo buraco. Foi dali que saiu o carro.
Ele saiu dali e entrou nessa igreja. Quem me acompanhou ali estava me preparando para entender o que acontecia naquele lugar, espiritualmente falando. É um lugar que não tem muita evolução, tem pouca. Hoje evoluiu muito pouco, mas evoluiu. Mas na época era um lugar que parecia, para quem fosse morar lá, é um lugar de chácaras. Só que no mundo espiritual não era só um lugar de chácaras. Coisas aconteciam naquele lugar. Mas nem todo mundo tinha consciência do que estava acontecendo. Mas as crianças tinham. As crianças sabiam o que estava acontecendo ali. E não era bonitinho. Bom, enfim. Aí no outro sonho, eu vou contar o que eu vi dentro da igreja, dentro da capela. E o lugar, eu vou ver se eu falo ainda, porque é um lugar muito polêmico. É um lugar bem polêmico, mas enfim. Foi esse o sonho. Eu vi o carro passar com com um principado dentro. E ele é responsável pelas coisas que tem que acontecer, que acontece com as crianças de forma não muito boa. E eu vi ele. Eu não sei qual é o intuito de eu ter visto, mas hoje eu sei. Quando eu olho para a criança, eu sei se ela corre risco ou não. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é como eu falei, se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar, vai me ajudar muito. Porque eu quero continuar trabalhando com a plataforma, porque eu não vou ter como sair para trabalhar fora. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de pessoas, movimentos, trabalhar, animais, caimané. Pessoas, movimento, animais, sabe que eu gosto disso, mas infelizmente agora eu não vou poder mais fazer isso, né? Que eu trabalhava com pet, banhista, né? Fazia tosa também. E eu gosto muito de vendas também, viajava bastante. E agora já não mais, né? Então agora eu tenho que me adaptar segundo o que eu posso. O que eu posso hoje, gente, é isso. É sentar aqui, é fazer essas pinturas aqui, ó. Tô pintando esse aqui, ó. Tá vendo? É fazer minhas pinturas, contar os meus sonhos. E se isso ajudar alguém, estiver ajudando alguém, eu já fico muito feliz por isso. Muito feliz, eu fico grata a Deus por isso. É ficar me arrumando o tempo todo. Gente, vocês não têm noção do que é eu dentro de uma loja. Vocês não têm noção. Eu derrubo tudo. Vocês não têm noção. Eu andando, vocês não têm noção. Eu caio. Não, eu não caio. Eu caí, já caí sim, caí uma vez. Caí duas vezes. Gente, vocês não têm noção. Ai, sabe, a única hora que eu fico bem, que eu não caio, não bato em nada, quando eu tô nadando. Quando eu tô treinando natação. Aí eu não caio.
já tô caída ali. Então, ali eu me concentro e vou e volto, e vou e volto, e vou e volto, e vou e volto. O treinador fica doido. Ele fala, como que você faz isso? E eu vou e volto, vou e volto. Então, ali eu tô concentrada. Ali é o único lugar que eu não sou desajeitada. E é isso aí, pessoal. Então, fica aqui. Ó, se vocês puderem curtir, eu vou ficar muito grata, porque vai ajudar. Curtir, compartilhar, comentar. Se vocês puderem, aciona o sininho para vocês estarem recebendo, se inscreve no canal, porque vai me ajudar muito, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.